Olá! Se vivemos, como dizia Fernando Pessoa, a morte das crenças e o ocaso dos cultos cobertos de pó, nos restariam apenas as nossas sensações como última realidade? O que buscamos quando alteramos os nossos corpos? Se o Winnicott estiver certo, no espelho do olhar do outro, buscamos lá no fundo por nós mesmos. Se, por outro lado, Lacan estiver certo, é no espelho que nos alienamos à imagem do outro. De todo jeito, prosperam a indústria e a política da vaidade. Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo, hoje estão os pesquisadores Cauê Ribeiro Fogaça, que é bacharel em filosofia, graduando em teologia e pesquisador do Núcleo de Estudos Agostinianos aqui do Labo. E também Ricardo Mantovani, que é graduado, mestre, doutor e pós-doutor em filosofia, especialista em filosofia da religião e filosofia política. Ele é coordenador aqui no Labo do Núcleo de Apologética e Ateísmo e pesquisador do Núcleo de Estudos Agostinianos. Meus caros, para começarmos, em reportagem publicada pelo Jornal da USP, lemos que houve um aumento de 140% no número de procedimentos estéticos realizados por jovens nos últimos 10 anos. Diz a matéria que entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem. Quero começar com você, Ricardo. Não é necessariamente uma novidade que na humanidade se tenha alterações corporais, né? Haja vista, como exemplo, que na tribo Kayan, na Tailândia, né, onde tem aquelas mulheres que colocam argolas e os pescoços vão sendo alongados, né? Na verdade, a clavícula que vai sendo abaixada, mas enfim, tem uma alteração corporal, né? Para quem estuda aquele fenômeno, sempre vai dizer que tem uma função dentro da coletividade, né? Aquelas argolas vão mostrando valores, status dentro da tribo e outras condições, inclusive sexuais. Queria que você começasse a tua participação nos descrevendo que mundo é esse nosso atual, para que a gente possa, então, entender que lugar tem, que sentido tem as alterações corporais. Maravilha. Obrigado. Bom, pegando aí já o seu gancho, acho que a diferença que você trouxe um elemento interessante. Em sociedades tribais, sociedades tradicionais, as alterações corporais geralmente estão ligadas com uma grande narrativa, né? Então, quer dizer, geralmente elas têm um símbolo, elas são um símbolo de algo muito mais alto, né? Geralmente algo ligado aos deuses, a ritos de passagem, que tem um significado milenar, ou pelo menos relacionado com algo muito antigo dentro desses grupos, né? Na nossa sociedade é totalmente diferente. Eu acho que, assim, se um ET chegasse aqui, né, e visse que as tribos têm costume de alterar os corpos, e visse a gente também alterando os nossos corpos, talvez, né, num primeiro momento, só numa fenomenologia, né, da questão, eles talvez achassem que é a mesma coisa, né, mas as diferenças são muito grandes, eu acho, né, quer dizer, enquanto as modificações corporais nessas sociedades pré-modernas têm um significado cosmológico, digamos assim, na nossa sociedade está muito vinculado com a questão de moda, né, quer dizer, algo muito mais fugaz, né. Se a gente for traçar, assim, né, um pouquinho para trás, mania de filósofo, um pouquinho para trás, acho que a gente dá para falar o seguinte: isso é próprio, a gente tem que entender esse fenômeno da mudança corporal dentro do que é a modernidade, né? A gente tem o filósofo Heidegger, né, que vai ser um crítico e um analista da modernidade. Ele vai falar o seguinte: o homem moderno é aquele homem que não consegue deixar as coisas serem o que são, né? O homem moderno é aquele cara que olha para um rio e ele já vai pensar onde que eu vou pôr a ponte aqui, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, dentro de um âmbito maior, o homem moderno é aquele homem que vê com a mão, né? A gente não consegue ver com o olho, vê com a mão. E isso se refere ao nosso próprio corpo, né? Então, a gente passa, né, essa questão da técnica, que antes a gente aplicava só à natureza,
agora a gente aplica a nós mesmos. Mas não dentro daquela lógica de narrativa cosmológica que tem nas sociedades pré-modernas, né? Na nossa sociedade, a gente está muito mais... Essa prática está mais vinculada com algo mais fugaz, digamos assim. Muito bom. Eu acho que eu vou aproveitar isso que você está falando, essa distinção entre sociedades tradicionais e essa nossa experiência atual em que a tradição desertou, para perguntar para o Cauê, com base num artigo que ele escreveu e publicou lá no Aflates, em que ele faz uma análise muito interessante de um seriado, se não me engano, se chama Nada Ortodoxo, eu acho que é o nome do seriado. E aí ele diz lá que a série, em que pese o quanto é surpreendente isso, a série não faz uma crítica à religião, mas faria uma crítica, então, a uma espécie de observância rigorosa e muito estrita, não é, da lei, desconsiderando, então, a experiência e a existência individual, né? Eu quero me basear nisso, tendo como pano de fundo aquilo que o Ricardo Mantovani trouxe sobre diferenças de eras, né? Para te perguntar o seguinte: as modificações corporais, elas revelariam uma observância estrita a alguma lei, no sentido de uma lei do mundo, a lei da imagem, do capital, ou elas revelariam, por outro lado, a livre movimentação da existência individual? Como é que você enxergaria isso? Você está de acordo com com esses polos que eu tentei traçar aqui? Como é que você vê isso? Eu acredito, Ricardo, que tem um ponto aí que é extremamente importante nessa discussão, que é o seguinte: até que ponto a gente consegue falar numa sociedade como a nossa de que não há influência, né? Não há, entre aspas, manipulação de consciência, melhor dizendo, né? Até que ponto é possível a gente dizer que tomamos atitudes e tomamos decisões puramente por nós mesmos, né? Acredito que em nenhum momento, nenhuma vez na vida inteira. É interessante que, tendo de formação teológica, eu tendo a olhar alguns pontos a partir do ponto de vista teológico. E há uma afirmação recente, sobretudo da Igreja Católica, de dizendo que a consciência humana é o lugar onde ela se encontra com Deus e a pessoa livremente, ali ela se expressa totalmente quem ela é. Há uma discussão que é interessante nesse ponto, que é justamente isso que eu estou dizendo, né? E dizendo que a consciência é quase como um tabernáculo inviolável, na qual é impossível que qualquer outra pessoa entre, a não ser a própria pessoa na sua total liberdade. Olha, a gente vive hoje num contexto de que a manipulação dos gostos, por exemplo, é muito forte através das redes sociais. Os mecanismos utilizados pelas mídias sociais, por exemplo, favorecem. Quem de nós não está numa conversa aqui e do nada o celular capta a mensagem e daqui a pouco começa a aparecer aquele algoritmo que simplesmente incentiva um gosto ou uma determinada impressão sobre algo. Então, eu acredito de que é impossível, no nosso contexto, dizer que nós simplesmente vivemos de maneira quase como que espíritos livres que tomam as decisões por si e simplesmente por si. Eu acho que a gente é ditado por alguns costumes, né? Esses costumes nem sempre são associados, como bem disse Mantovani, são associados a algo mais alto, né? Isso que é uma questão interessante. Às vezes eles são associados, e usando essa mesma linguagem, a coisas baixas mesmo da realidade, né? Então, às vezes, pequenas competições, divulgações de fragmentações, sociedade bolha, enfim, tudo isso emerge aqui. Então, eu acredito que, de certo modo, é impossível da gente dizer que, de alguma maneira, nós estamos tomando sempre decisões por nós livremente. Eu acredito que a gente tem esse condicionamento. E isso é um problema grave. Porque até que ponto eu consigo falar que liberdade é totalmente liberdade nesse sentido, né? Sobretudo no que se refere aos costumes, porque há uma modificação corporal e que hoje é costume que se faça desse modo,
mas daqui a 10 anos pode se fazer de outro modo. E aí a gente percebe, então, de que, no fundo, foi conduzido mais pelo espírito da época do que propriamente por um valor mais forte, vamos dizer assim. Então, acredito que a gente tem aqui uma linha bem tênue, né? Entre o espírito da época e que dita, de certo modo, uma regra, e essa liberdade humana. Bom, vou pensar vou tomar essa tua atenção que você coloca, né? Essa espécie de condicionamento da liberdade, para perguntar para o Mantovani o seguinte: eu dei uma olhada, Mantovani, no teu doutorado sobre Pascal, e vou te perguntar, modificações corporais são divertimentos? Bom, certamente são divertimentos, isso é. Mas aí, né, na lógica lá do Pascal, aqui você faz referência, quase tudo é divertimento, né? Até esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Acho que nesse caso, né, nessa chave, o importante não é o que é divertimento e o que não é divertimento, mas mais a qualidade do divertimento, que eu acho que está em jogo, né, nesse caso. Eu vou pegar um gancho do Cauê para trazer um elemento que eu acho, né, quer dizer, eu concordo com ele, falar em liberdade no sentido de autonomia, né, não no sentido metafísico de liberdade, mas assim, uma certa autonomia, a pessoa se dando, de certo modo, o próprio caráter, as próprias regras, né, o próprio modo de viver. Eu acho que isso é sempre uma conquista muito rara, né, em qualquer sociedade que a gente for ver. Eu acredito que, bom, em sociedades tradicionais, eu acho que esse espaço para personalidade própria é um negócio que sequer existe, né? Também, na verdade. É algo que, enfim, não tem espaço. Eu acho que a gente pode começar a falar de um certo espaço para personalidade, para individualidade, no Ocidente, e mesmo assim não desde sempre, né? A partir de uma determinada evolução do pensamento, das condições, enfim. E mesmo dentro dessa sociedade, onde uma determinada personalidade pode aparecer, ela é sempre uma conquista muito rara. Ou seja, o que eu estou querendo dizer em miúdos é o seguinte: sempre existe uma tensão entre indivíduo e sociedade, e via de regra a sociedade ganha, né? Via de regra a massificação ganha sobre a personalização, vou usar esse termo, em oposto àquilo que é massificado. E eu acho que isso é muito forte no caso do jovem, né? Quer dizer, infelizmente na nossa sociedade isso daí está mais massificado do que nunca em várias idades, né? Mas no caso do jovem eu acho que isso é muito claro, ou seja, a influência da sociedade tende a vencer a resistência da pessoa, do indivíduo, porque o jovem é alguém, por definição, sem história, certo? Ele está começando a construir a história dele agora, né? E a sua história é, de certo modo, aquilo que te dá uma segurança, né? Quer dizer, se você me perguntar quem é o Ricardo, eu vou responder: Ricardo é aquele cara que em tal ano fez isso, tal ano fez aquilo, atualmente faz isso, isso e isso. E isso me dá uma certa segurança e uma certa força para encarar o poder de massificação. Quer dizer, eu sei mais ou menos quem eu sou, então eu consigo me contrapor de algum modo, e é lógico, só em certa medida, porque a gente acaba cedendo em uma série de coisas, né? Mas, em algum modo, por ter uma certa história, eu consigo já me pôr como pessoa. O jovem, ele olha para trás, ele não tem nada, certo? Ele tem ali uma história familiar, mas da qual ele não se sente protagonista, e que de fato ele não é, ele foi guiado por forças muito maiores que ele na infância, né? E agora ele está começando a construir a história dele. Ele olha para ele e não vê identidade, né? Então, obviamente, ele vai procurar uma identidade postiça, certo? E essa identidade postiça, muitas vezes onde ele vai procurar, hoje praticamente sempre, na internet, né? E uma das identidades postiças à disposição na internet são as pessoas com o corpo perfeito, sei lá, você faz parte do grupinho dos bonitinhos, né? Então, veja, você quer se sentir seguro, você não consegue se sentir seguro com a sua própria história, né? Aí você vive num ambiente histórico onde a técnica está à disposição e onde as pessoas não costumam ver nada demais em você querer modificar
a natureza, inclusive a natureza do seu corpo, né? Você vive num contexto onde as cirurgias ficam cada vez menos perigosas, né? Então, quer dizer, a tecnologia vai avançando e determinados procedimentos que antes eram extremamente invasivos, hoje são praticamente ambulatoriais, né? Depois você tem um enriquecimento médio da população causado pelo capitalismo, né? Que então, hoje em dia, você tem cada vez pessoas de classes mais baixas, mais humildes, tendo acesso a coisa que antigamente era coisa de rico, né? Quer dizer, quem tem um pouquinho mais de idade aí lembra que fazer plástica era coisa de artista, né? Era coisa de pessoa do cinema e tal. Hoje, qualquer um, se guardar um pouquinho de dinheiro, faz. Então, quer dizer, tá tudo propício, né? Você tem uma sociedade da técnica, você tem uma sociedade enriquecendo, você tem o jovem, como sempre, meio sem referência com relação à própria história. Numa sociedade tradicional, essa história desse jovem era dada pela própria comunidade onde ele vive, né? Mas hoje a gente já não se identifica mais com a comunidade na qual a gente vive, né? E aí está lá esse átomo perdido com um instrumento na mão para se modificar e para se identificar artificialmente, digamos, né, com um modelo postiço. Então, eu acho que isso daí explica esse crescimento de que a gente está falando hoje, né, da modificação corporal. Cauê, o Mantovani, ele traz faz uma espécie de base, né, para nos permitir pensar que está tudo convergindo para que seja mesmo possível que a gente tome o próprio corpo numa dimensão técnica e faça dele o que precisar fazer, né, o que quiser fazer dele, né, ainda que tenha dimensões de limites para isso que a gente vai chamar de querer, né, da vontade, enfim, do desejo. E eu estou dizendo isso porque eu estou me lembrando também que no teu artigo você faz uma menção a uma cena no seriado em que a moça, depois que vai para Berlim, ela está de frente de um lago, essa que me pareceu uma imagem muito impactante, e aí ela reconhece aquele lago como um lago portador de uma história terrível para os judeus, né? E aí os colegas dizem para ela assim, não, é só um lago, né? Aí você comenta que ela era marcada pelo peso do símbolo que a condição religiosa dela trazia. Aí eu vou te perguntar, o fato de que a gente não tem o peso do símbolo, ele é uma libertação ou isso nos solta, nos deixando à deriva? Me permita responder essa questão partindo de um pressuposto que é empírico. É a minha experiência com o Mantovani puxou a juventude, com os jovens, como ministro religioso, né? Conversando, atendendo e lidando com os problemas que os jovens lidam hoje. E é muito interessante de perceber de que os problemas que afetam a juventude, seja ela com o peso de uma religião ou sem o peso de uma religião, e o peso aqui no sentido bom ou negativo, né? Sem o elemento religioso ou com o elemento religioso, me parece de que a juventude ela caminha ainda com os mesmos moldos. Então, olha que interessante. Um jovem religioso, ele deveria, pelo menos, ou é o que a gente espera, que ele lide melhor com essas outras concepções. Lide melhor um pouco com o seu próprio corpo, com a questão da própria aceitação. Olha, um discurso religioso que é recorrente é de que o ser humano é extremamente amado por Deus, por exemplo. Então, alguém que é tão amado assim, não deveria ficar num processo de necessidade de uma aceitação da própria autoimagem ou alguma coisa nesse sentido. A tradição cristã, que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, a tradição cristã, ela, de certo modo, exalta essa dimensão do corpo, né? Tem um caminho ali do corpo que é feito quase como um caminho de salvação, para usar a expressão do Tertuliano, né? Que é um teólogo cristão do início do cristianismo. Então, olha só que interessante. Não deveria ser assim, mas então, me parece de que é essa fragmentação dessa sociedade e essa dissolução justamente dessa comunidade. Nem mesmo a gente consegue, dentro de uma sociedade como a nossa, criar comunidades dentro daquilo que são tradicionalmente elementos comunitários, né?
Então, os jovens hoje, eles enfrentam desafios, enfrentam questões que são problemas que não são necessariamente bem lidados nem com um elemento religioso. O que eu estou querendo dizer aqui, então, é de que, no fundo, esses sinais, esses símbolos, o peso com que a sociedade se coloca nessa disputa entre a identidade, entre a sua própria identidade e a sociedade, ela é quase como uma força avassaladora, que destrói, inclusive, aqueles que têm sinais e símbolos mais enraizados. Então, isso é um ponto interessante para a gente poder analisar. Às vezes há discussões, por exemplo, entre os jovens nas comunidades, e nas comunidades que acompanho, que eu estou mais ou menos antenado, e as discussões que aparecem ali são discussões estritamente sobre como eles podem aparecer. Me deixem dar um elemento aqui, uma pequena troca de farpa, se posso fazer assim, né? Se posso dizer assim, uma pequena alfinetada, né, em alguns grupos. Hoje, a religião, sobretudo a religião cristã, você tem praticamente um apelo estético ao cristianismo, e não mais um apelo ético. Olha só que interessante. Não mais um apelo religioso, propriamente dito. Então, há um grupo cristão, repito, consigo falar com mais propriedade do cristianismo, mas há um grupo cristão muito forte de que está muito mais importado, ou está muito mais interessado com aparências, do que propriamente com uma vivência religiosa. Então, a comunidade perfeita para mim é aquela comunidade que vive conforme o modelo estético que eu acredito. Então, isso é uma questão interessante para se pensar. O elemento religioso, ele também é marcado por uma sociedade que lida com isso, né? Eu acho que você traz elementos, mais uma vez, né, colocando tensões, né, para pensar, esse elemento do individual e do coletivo, né, da experiência própria e social, suas relações, né? Isso me faz pensar, e voltando mais uma vez naquela olhada rápida que eu dei no doutorado do Mantovani, para perguntar para ele o seguinte: você lá nos últimos capítulos fala sobre a ideia do amor próprio como fundamento da ordem política, se eu entendi bem isso, né? É desse amor próprio que ele está falando? O amor próprio que aparece lá é um amor próprio doentio já, né? Na verdade, não seria o amor de si, né? A gente pode fazer essa distinção, é uma sutileza, mas ajuda, né? O amor de si seria o amor saudável, né? Dentro desse contexto que eu trato ali no século XVII. O amor de si seria o amor saudável, aquele cuidado consigo mesmo. O amor próprio já seria algo doente, né? Quer dizer, você se amar acima de qualquer coisa. E aí, é lógico, né? Dentro do contexto pascaliano, esse é um problema, porque você quer ser perfeito, mas você se vê cheio de defeitos, né? Então, você tem que começar... É muito curioso a dinâmica, né, que o Pascal põe, porque ele fala o seguinte: olha, você se ama infinitamente, mas você se reconhece indigno do amor que você devota a si mesmo, né? Então, para você começar a se ver, é lógico, distorcidamente, né, digno desse amor, você primeiro precisa convencer os outros de que você é digno desse amor que você devota a si, né? Então, você vende uma imagem perfeita de você para as pessoas começarem a te amar, e para aí você vendo os outros te amar, você passa a se amar, quer dizer, não que você já não se amasse, mas você consegue se amar sem ver os seus próprios defeitos, né? Mas tem a ver sim, né? Quer dizer, nesse sentido, tem a ver com a modificação corporal, sem dúvida tem a ver com a venda de uma imagem, né, sua para os outros, certamente, né? E convencendo os outros, eu acho que esse é o centro do pascaliano, né? Se você convencer os outros das suas mentiras, você acaba se convencendo delas, né? Então, se você cria uma determinada autoimagem que você consegue fazer com que os outros engulam, com o tempo você acaba engolindo também. Mas antes de passar para o Cauê, quero aproveitar ainda essas últimas palavras que você nos trouxe para perguntar o seguinte: qual a consistência do cimento social com estas bases? A consistência, quer dizer, bom, dentro dessa lógica, a sociedade se mantém de pé porque
E aí, quer dizer, uma conclusão pessimista pascaliana, mas a sociedade se manteria de pé porque a gente precisa um dos outros, porque a gente precisa enganar uns aos outros. Quer dizer, uma coisa meio sadiana até, né? Eu preciso de você porque eu preciso vender uma imagem para você, porque só assim eu me convenço da imagem que eu estou vendendo. É um pouco... É algo circular, é um círculo vicioso, de fato, mas esse seria o fundamento da sociedade decaída, né? A gente está falando aqui para um autor que está pensando numa sociedade decaída. Cauê, você trouxe aí a tua experiência, né, de lida com jovens, etc., né, e a gente até agora tem falado bastante na chave mais da estética, né, de como se inserir num grupo a partir de uma determinada imagem, etc. Mas também tem outras experiências muito mais radicais, né, em que o sujeito, com base na técnica, ele corta o corpo, ele tira partes, ele acrescenta chifres, vai meio que se aproximando de uma aparência animalesca, né, que me faz lembrar A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, que é um livro assim, muito interessante, inclusive tem até uma passagem que que eu não me lembro qual, mistura de homem com animal, que se torna o pastor naquela localidade e começa a predizer quais são os credos da religião. Uma deles é: nunca andarás em quatro patas, né? O que está acontecendo para que a gente também busque aparências animalescas? Eu acho que esse é um fenômeno extremamente interessante e a mim questiona se os meus padrões estéticos não são formatados demais para algumas coisas, né? Mas eu acredito que tem ali uma certa vontade de controle exatamente sobre tudo. A gente vive numa sociedade que quanto mais controle eu tenho sobre todas as coisas, é melhor. Então, é aquilo que o Mantovani já dizia sobre a técnica que sobrepõe-se sobre todas as outras coisas. Então, até nisso. Então, eu sou tão dono de mim mesmo, do meu corpo, das minhas decisões, das minhas escolhas, que eu sou capaz, inclusive, de decidir de que maneira eu quero ser. Ou de que maneira eu quero parecer ser, é melhor dizendo. Então, isso me parece que está aí um pouco por detrás, que é uma vontade de dominar, né? Uma libido dominante, para usar um termo agostiniano, já que estou representando o grupo dos agostinianos, né? Que é exatamente essa vontade justamente de tentar estar sempre ganhando a disputa com a própria vida, ganhando a disputa com a própria natureza. Então, me parece que esse é um ponto ali que está bem por detrás. É esse domínio da técnica sobre todas as coisas. Olha, isso para mim é uma situação grave, porque a técnica, quanto mais ela se alarga, mais a gente vai crendo e simplesmente acreditando de que só ela basta. A minha pergunta é: só ela basta mesmo? Será que só isso é o suficiente para nós? Então, eu acredito que tem aí algumas questões que são bem, bem provocantes, mas repito, talvez eu possa fazer isso, fazer um juízo aqui a partir do meu juízo estético, que é bem quadradinho nesse caso. Mas então vamos, infelizmente, ter que encerrar. A conversa poderia ir longe. Vamos manter essa tua pergunta: será que basta? Acho que é essa a questão. Eu quero agradecer aos grandes colegas que estiveram aqui para essa conversa. Cauê, Mantovani, meu xará. Um grande abraço para vocês, obrigado. Espero que a gente possa voltar num outro momento e com um pouquinho mais de tempo para a gente continuar isso. A todos que nos acompanham, eu quero também convidá-los a acompanhar as redes do Labo, onde estamos lá presentes com nossos conteúdos. E até o próximo Labocast. Um grande abraço, tchau, tchau.